Olá pessoal, agora dando continuidade ao tutorial, chegou o momento da gente obter essas dimensões do perímetro e a área desse nosso polígono, dessa linha que eu falei anteriormente. A gente precisa de um complemento. Então, vocês sempre acompanhando aqui essa bolinha amarela, né, o cursor do meu mouse. Então a gente clica em complemento com o botão esquerdo, gerenciar e instalar complementos. Lembrando também sempre estar conectado à internet para poder ter acesso a essa biblioteca de complementos. Aqui em cima, complementos, tudo 1596 significa que tem 1596 plugins ou complementos disponíveis para instalação. Então a lista aqui é muito grande, a biblioteca é gigante e aqui você consegue identificar quais complementos dessa lista eu tenho instalados aqui no meu computador, no meu QGIS. E aqui nesse detalhe, ó, tem uma opção de um OK, de um check. E nessa opção eu consigo habilitar e desabilitar o complemento da minha máquina. E é interessante você sempre estar com esses complementos selecionados que você mais utiliza para evitar o sobrecarregamento dos plugins e assim evitar qualquer tipo de travamento do seu QGIS. Então sempre mantenha os plugins que você mais usa, certo? Se você, por exemplo, esse daqui, esse Ciber, serve para você baixar imagem de satélite sem você sair do QGIS. Então, por exemplo, eu não estou usando ele, eu vou lá e desabilito ele, ele está instalado aqui na minha máquina, porém está em modo inativo. Então, para eu habilitar ele, eu tenho que vir aqui e selecionar essa caixa. Então, vamos lá para o complemento que a gente vai usar para dimensionar a nossa área e o nosso perímetro. Então, a gente clica aqui em instalados. O programa ele chama Calculator Geometry, certo? Então, ele já está instalado na minha máquina e está habilitado. Então, eu seleciono a linha, coloco em modo edição, clico com o botão direito para abrir as opções aqui, né, as propriedades, e o complemento está aqui, ó, Calculate Geometry. Clico com o botão esquerdo do mouse, a distância tem que estar selecionada, escolha a unidade, tem várias opções, eu quero em metros, seleciona a precisão que eu quero em uma casa decimal, plano cartesiano e o sistema de referência que a gente está usando no projeto é o SIGAS 2000 UTM. Então o cálculo vai ser baseado nesse sistema de referência. Clico em OK, seleciono a linha e abro com o botão esquerdo do mouse a tabela de atributos. Então a distância total é 830 metros. Agora, um detalhe importante, pessoal. Ele está em todo esse perímetro. Por quê? Eu fiz ele dessa forma, né? Eu fechei ele, o perímetro. Então ele calculou todas as distâncias desse nosso perímetro. Mas, por exemplo, se eu quisesse só uma parede, ó, por exemplo, só a frente aqui, ó, para que ele calculasse individualmente. Então eu clico com o botão esquerdo, clico com o botão esquerdo onde eu quero, finalizo com o botão direito. Clico em OK, ele vai criar essa linha. Agora eu quero a distância dessa outra linha aqui, ó, nesse sentido. Clico com o botão esquerdo, primeiro ponto, vai criar essa linha tracejada vermelha. Clico com o botão esquerdo, finalizo com o botão direito. Vai criar outra linha. Agora eu quero que ela apareça as distâncias dessas duas linhas que foi criada. Seleciono a linha, a camada linha, com o botão esquerdo para tornar azul. Clico com o botão direito, Calculator Geometry. Seleciono a unidade que eu quero, a precisão que eu quero. Agora eu quero em duas casas decimais. O plano cartesiano, que a gente vai fazer o plugin vai fazer o cálculo da distância. Projeção que está sendo trabalhada, SIGAS 2000 UTM21. Clico em OK. Agora, para eu saber os valores, né, eu abro aqui na tabela de atributos. Então, ele foi criado aqui três linhas. Tem a linha total, né, que é o perímetro da UFMS, 830 metros. A linha paralela que eu criei e a de 166 metros. Agora vamos lá criar o rótulo, né, para facilitar o nosso entendimento.
Como que faz para criar o rótulo dessas linhas? Clico com o botão esquerdo na camada que a gente quer. Clico com o botão direito para abrir propriedades. Vou em propriedades. Clico com o botão esquerdo. Rótulos. Seleciono rótulos. Tem rótulos. Clico em rótulos individuais. Agora aqui, ó, o valor a gente vai selecionar, porque ele tem. Criamos os atributos lá na tabela. Automaticamente o plugin ele já cria essa tabela de atributos. Então você clica aqui seleciona o Legit, que é a distância, e aplicar. Clica em OK. Está aqui, ó. 166 metros e aqui 309 metros. E aqui é o perímetro total da UFMS, né? Considerando aquele primeiro desenho que a gente fez. 830 metros. Legal. Agora vamos calcular a área. Então a gente vamos lá, tira aqui do modo edição, salva se você quiser salvar. Clica aqui no modo edição, seleciona a área, clico com o botão esquerdo, clico com o botão direito, Calculator Geometry, que é o plugin que a gente instalou. Bom, aqui nessa opção ele vai te dar a área e o perímetro. Aí você escolhe a unidade, por exemplo, em hectares ou metros quadrados. Vamos escolher em metros quadrados. Qual precisão a gente quer? 2 casas decimais. O perímetro, perímetro, qual unidade a gente quer? Que é em metros. Qual é a precisão que a gente quer em casas decimais? Eu quero uma casa decimal. O sistema de projeção sempre tem que estar coincidindo com o que o vetor foi criado. Então a gente criou o vetor considerando Stirgas 2000 UTM, zona 21S. Então o cálculo do programa, do plugin, ele tem que estar nesse sistema de projeção, para que seja efetuado com sucesso o cálculo. Clica em OK. Ele já criou aqui o perímetro e a área. Para visualizar, clica aqui na opção tabela de atributos. Então ele criou aqui, ó, uma área de 39.410 metros quadrados e o perímetro de 830,3. Agora vamos colocar o rótulo nele. Clico com o botão esquerdo, clico com o botão direito, propriedades. Na opção rótulos, rótulo individual. Seleciono. Agora eu quero que apareça a área, o valor da área. Clico em aplicar, OK. Tá aqui, ó, 39.410,23 metros quadrados. Agora eu quero esse valor em hectares. Seleciono a linha, clico com o botão direito, Calculate Geometry. Seleciono o plugin que a gente instalou. Agora eu não quero mais em metros quadrados, eu quero ele em hectare. Seleciono em metros mesmo, verifico se o sistema de projeção está coincidindo com o que ele foi criado, o polígono, clico em OK. Automaticamente ele já converte para 3,94 hectares. Seguinte, agora eu vou ensinar vocês como apagar. Por exemplo, fui criar a linha, criei a linha e eu quero apagar, eu errei. Por exemplo, aqui, ó. Ela não está alinhada, a minha linha não está alinhada com a rua que eu queria, paralela. Agora primeiro eu vou ensinar vocês a como corrigir essa linha. Por exemplo, eu quero mover ela para cá. Sempre clico com o botão esquerdo, seleciono a camada linha, coloco ela em modo edição para mover o vértice que foi criado. Ó. Só para vocês entenderem. Ó. Quando eu chego aqui perto, ele cria uma bolinha vermelha esquerdo e eu consigo mover esse vértice. Ó. Movi. O outro, mesma coisa, tem que estar com essa opção aqui, ó. Esse martelinho com essa ferramenta aqui serve para essa movimentação. Eu quero esticar ela. Quero unir ela com essa outra linha aqui, ó. Seleciono com o botão esquerdo e clico com o botão esquerdo. Repetindo. Agora eu quero tirar essa linha, essa união. Clico com o botão esquerdo. Clico com o botão esquerdo. Interessante, né? Legal. Agora eu quero deletar essa linha. Como que eu faço? Eu vou selecionar ela.
nessa opção aqui, ó, selecionar feição. Clico nela, ela tem que mudar de cor. Ela vai mudar para a cor amarela, significa que ela está selecionada. E agora muito simples. Ou você clica aqui na lixeira, excluir selecionados, ou apenas apertar o delete no seu teclado. Então a linha sumiu. Legal? Agora vamos aqui deletar essa outra linha aqui que está errada. Por exemplo, na opção selecionar, seleciona a linha, ela fica no modo amarelo. Ou você clica aqui na lixeira, ou você aperta o botão delete do seu teclado. Agora voltamos ao original só que foi criado no primeiro momento. Para salvar, clico no lápis, salvar. Agora já está salva, a nossa planilha já está limpa. Clico em salvar nesse disquete para salvar o projeto. Bom, agora a gente já aprendeu a calcular a distância e a área dos vetores. Agora eu vou ensinar vocês como ter acesso à base de mapas do governo, no caso Mato Grosso do Sul, que chama Sisla. É uma ferramenta muito importante para que a gente possa sempre ter acesso a esses dados, essas informações, sem sair do QGIS. A gente não precisa procurar além do QGIS. Então, eu vou estar agora no próximo vídeo ensinando como a gente tem acesso a essas informações